Estamos com o Horizonte Debate e no programa de hoje discutimos o cyberativismo, o que você publica, lê, escuta e faz na internet. Eu sou Danilo, falávamos sobre essa tentativa de controle. Estamos então sempre atrás? Esses hackers e esses sujeitos estão sempre à frente? Acredito que sim. Sempre alguns passos à frente, inclusive. Por causa da facilidade que eles têm para se locomover, né? Como a professora Adélia apontou anteriormente também, e pela dificuldade e pela grande quantidade de pessoas que têm esse tipo de atitude. É muito difícil monitorar tudo que acontece em tempo real, né? Então, isso acontece muito por meio de denúncia mesmo, e a denúncia só vem depois que o fato já ocorreu. Agora Jorge, o que você acha que esse indivíduo quer fazer quando ele vai e ataca uma pessoa tão pública quanto essas duas moças negras da Globo? Porque uma coisa é você transitar entre esses vários países. Agora, quando você pontua, você está querendo chamar mais atenção do que é preciso. O que você tem visto? Em primeiro lugar, é uma covardia imensa, né? Você se esconder atrás da tela de um computador para poder ameaçar ou achincalhar a integridade de uma pessoa, física, moral, psicológica, etc. Em segundo lugar, as pessoas estão dizendo que é preciso de um internamento psicológico urgente. Então não tem outra situação contra isso. Eu vou discordar um pouco do Danilo, que eles estão falando de hacker e tudo mais, assim, né? Que eu acho que não está mais hoje tão difícil de você conseguir mapear quem são as pessoas e tudo mais. O próprio marco civil da internet, como marco regulatório, ele não é um código de leis punitivas, mas ele abre uma série de brechas, de oportunidades de você investigar, de você ter uma série de funções jurídicas para você punir quando você descobre quem está sendo o atacante, quem é esse hacker e tudo mais. Ou seja, existe hoje, pelo marco civil da internet, aqui no Brasil, uma série de medidas legais que são cabíveis de ser colocadas como um esquema de punir, de vigiar e de ter um controle maior. Há uma certa pressão, há um medo psicológico maior. O que os hackers faziam, vamos dizer, há 2 anos atrás, começaram a ter um certo decréscimo hoje por conta dessas habilidades que estão sendo descobertas, entre aspas, com o marco civil da internet. Então, acho que esse foi um grande avanço na sociedade em termos de não repressão, óbvio que não repressão, mas muito mais controle e fiscalização que se faz no meio digital. Adélia, podemos dizer que a Primavera Árabe, que os movimentos de Vem Pra Rua em 2013, na época da Copa das Confederações, são exemplos de cyberativismo? Acho que são exemplos de grande mobilização usando a ferramenta da internet. São mobilizações que não começaram na internet e terminaram se alastrando e alcançando uma velocidade, uma dimensão incrível na internet. Mas é bom lembrar que a gente vive num sistema democrático que ele tem fundamentos e procedimentos que não foram abandonados. Então, você está na internet ou você está na rua, convocado pela internet, para realizar um evento político ou um movimento social, o que seja, mas outros procedimentos têm que continuar sendo tomados nos ambientes formais da democracia, enfim. E muita gente tem uma ilusão de que na hora que ela clica, gostei, concordei, é isso mesmo, aquilo está causando imediatamente uma mudança. E não é bem assim. Talvez as pessoas se decepcionem um pouco. Poxa, eu fui para as ruas, eu bati panela, eu fiz isso, fiz aquilo, e não estou vendo mudanças. É porque algumas mudanças, elas precisam, pelo sistema democrático, passar pelas instâncias normais da democracia mesmo. Então, vai ter que passar pelo judiciário, se é mudança de lei vai ter que passar pelo legislativo, se a aplicação de lei tem que ir para o judiciário, se a execução de alguma coisa tem que ser do executivo. E essas instâncias, elas ainda não estão tão porosas assim a esses movimentos rápidos. Senhora Nela, eu acho que você chegou no cerne da nossa conversa, de pensar que o volume desses likes, o volume desses e-mails, não... Porque a internet tem essa capacidade de mobilização maior, né? O sujeito tem uma criança de 2 aninhos, ele não vai para a rua com tanta facilidade, né? Não é o volume e nem a intensidade que vai mudar a realidade através. Ajuda, faz uma pressão, mas as coisas têm que acontecer dentro de um procedimento que a gente concorda que é, digamos, válido. Então chega a ser, Danilo, de alguma forma mentiroso quando o slogan da Câmara Municipal diz assim, a voz do cidadão, escreva pra gente que você vai ser muito bem, não adianta ficar escrevendo direto, não. É mentiroso, talvez até não, assim, pode ser que ela ofereça palanque para quem se manifestar pelas redes sociais e tudo mais. Talvez ele seja um pouco ilusório, né, ou enganoso, talvez, porque
como a professora Adélia falou, né, não quer dizer que todas essas manifestações, né, vão se converter em ação concreta no final das contas. Também não quer dizer que por isso elas deixam de perder o valor, né? Elas podem, como a professora citou, exercer alguma pressão ou podem mesmo provocar reflexão em pessoas que não tinham tido outra oportunidade de ter contato com aquele determinado assunto, por meio de um comentário que alguma outra pessoa fez, ou uma postagem, né, passou a pensar sobre aquilo ali. É interessante, ainda dentro desse mesmo cerne, porque o Danilo vai colocar uma palavra importante, Jorge, como o cyberativismo não pode ser ilusório. Que caminho ele precisa percorrer para não ser ilusório? No momento que a pessoa começa a achar que o ciberativismo é muito antes uma defesa de interesses próprios e não uma bandeira política coletiva, já começa errado a partir desse momento, né? Exato. O ponto seguinte é pensar que o ciberativismo é uma coisa isolada no meio social real. Não é. São procedimentos, são conjuntos e tudo mais. A gente pode citar agora uma coisa em São Paulo de novo também, né? O Haddad fechou uma série de casos culturais em São Paulo, então houve um movimento social real, offline, que começou a ser feito lá para livre desse fechamento, que teve um eco muito maior agora na internet. Tanto é que agora o Haddad voltou atrás nesse procedimento, ou seja, se não fosse um trabalho da internet mais movimento social real, continua a mesma situação como estava antes. Então houve uma adesão muito grande dos processos, o real, o offline e o online, para trabalhar com isso. Então isso sobre o ciberativismo sendo colocado em prática de maneira real. Quando o interesse próprio, só deixa de ser uma coisa contrária a todo o processo do ciberativismo. Eu me lembro de agora, há pouco tempo, em Curitiba, uma associação, uma ONG de defesa dos direitos dos deficientes. Colocou da prefeitura um outdoor dizendo assim, por que o deficiente tem direito, né? Privilégios. E as pessoas se movimentaram para poder criticar aquilo ali. Como que iniciativas desse tipo, professora Adélia, podem, através da internet, levar de fato conscientização e qualidade de vida para o sujeito não estacionar o carro dele na vaga do deficiente? Essa campanha foi bastante controversa, né? Ela foi criticada pelos deficientes, que detestaram. Pelos publicitários. Pelos publicitários, que acharam que não é sempre que uma campanha negativa tem um efeito positivo, às vezes dá certo. Nesse caso, não deu muito certo. Mas, de qualquer maneira... discutimos sobre ela. Muitas campanhas começam num outdoor, mas a intenção dos publicitários ou da estratégia de comunicação é imediatamente levar para as redes sociais. Então, é interessante a gente ver que não só as empresas, as prefeituras, mas os movimentos sociais e as ONGs contratam assessores de comunicação para entender como chegar às redes sociais sem causar um prejuízo. Pelo contrário, que tipo de discurso a gente deve ter nas redes sociais. Então, se você tem um Twitter, você é um político, se você é uma representante de uma ONG, tem um Twitter, o que você vai escrever? Então, hoje, usar as ferramentas nesse cyberespaço, inclusive com o cyberativismo, tem que ter uma estratégia. Não é qualquer coisa que você coloca, de qualquer maneira, que vai atrair a atenção das pessoas de forma a agregar mais suporte, digamos assim, inclusive de argumentação para o seu tema. Então, mais do que nunca, não só os movimentos sociais, mas qualquer órgão, qualquer instituição precisa pensar bem e planejar em que momento chegar nas redes sociais. Porque você pode se antecipar e ir para as redes sociais, mas você ainda não tem fundamento de argumentação. Aí, na primeira pancada que você leva, você não sabe o que fazer. Então, é interessante que o cyberespaço, como eles falaram, é um lugar tão dinâmico que você vai ser bombardeado de todos os lados. Você está preparado? Então, se organize, veja quais são os argumentos que você vai apresentar, porque não é um lugar simples, não é um lugar Danilo, nesse ingênuo. caso, não estamos falando de ilusão. Não. O debate ele é concreto em todas as instâncias, né? O que a professora Adélia está falando é extremamente importante, assim, porque se a gente para pensar nas marcas, qualquer marca, uma empresa, uma entidade não governamental, uma prefeitura, ela é percebida pelo consumidor ou pelo público dela como a marca e pronto. Ela não é percebida de uma maneira diferente offline e online. O consumidor ou o público final, qualquer que seja, ele vai encarar aquilo ali como uma coisa só. Então, se o posicionamento que a marca adota nas redes sociais não condiz com a filosofia dela de existência no mundo real, entre aspas, o público não aceita aquilo, né? Ele não vai assimilar aquilo, não vai consumir aquele conteúdo
podem ser os argumentos que forem, né? O discurso que for. O público consumidor, o público-alvo, não vai embarcar naquela filosofia ali só por estar na rede social. E é bacana você falar em marca também, porque eu lembrei agora da Prefeitura de Curitiba, né? Que é um marco nas redes sociais, que adotou uma linguagem mais jovem, mais brincalhona e tudo mais, mas uma Curitiba linda, loura, alegre e tal, e de uma série de outras páginas que eram contrárias, né? Àquela visão. Então você tinha um ativismo cibernético, a gente pode colocar nesse quesito também, de você mostrar uma visão que não é aquela. Você tem uma visão oficial, alegre, solta, e também você tem uma visão do cidadão para desmascarar aquela voz oficial que não é tão bonita assim. A Prefeitura de Curitiba, ela começou esse posicionamento um pouco mais descontraído, a Prefeitura de Belo Horizonte copiou um pouco, incluindo elementos da cultura pop, cultura nerd, etc. Eu critiquei a propaganda da Câmara Municipal, a propaganda é fantástica. Pessoas com vozes diferentes, um rosto diferente, fantástico. Danilo, Adélia, Jorge, vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falarmos ainda mais sobre cyberativismo. O que você está postando na internet? O que você está lendo? Até daqui a pouco.